Meu nome é Severina das Dores, tenho 78 anos nas costas, e cada um desses anos pesa como pedra no peito. Hoje tô aqui falando com vocês porque sei que minha história pode ajudar outras pessoas que passaram ou estão passando pelo mesmo que eu passei. E olhe, se você tá me ouvindo agora, já tá me ajudando demais, porque cada pessoa que escuta é uma pessoa que pode entender e talvez ajudar alguém. Por isso, se você puder, se inscreva no canal, porque assim você ajuda essa mensagem chegar em mais gente que precisa. E sabe o que mais? Todo mês a gente faz sorteio para quem mais comenta e dá like, mas só para quem tiver inscrito, porque é assim que a gente consegue formar uma comunidade de verdade, uma família que se ajuda. Eu moro hoje numa cidadezinha pequena do interior da Bahia, onde o sol nasce cedo e se põe tarde, onde todo mundo conhece todo mundo pelo apelido do avô que já morreu. Aqui, as casas são de tijolo à vista, as ruas de paralelepípedo e o tempo passa devagar, como mel grosso. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre tive essa paz que tenho hoje. A verdade é que tem ferida que não cicatriza nunca, por mais que passe o tempo. Pode vir chuva, pode vir sol, pode vir festa ou pode vir luto. Mas tem coisa que gruda na alma como carrapato em cachorro magro. E essa coisa que eu carrego começou quando eu tinha apenas 10 anos de idade, numa fazenda grande lá no sertão de Pernambuco, onde minha mãe e eu trabalhávamos para uma família de fazendeiros, ricos. Era uma propriedade imensa, com casa grande de 2 andares, varanda larga, jardim bem cuidado e muito, muito poder concentrado nas mãos de poucas pessoas. Nós morávamos numa casinha pequenininha nos fundos, junto com outros trabalhadores. Minha mãe era cozinheira da casa grande e eu ajudava com os serviços mais leves. Lembro como se fosse ontem do dia em que tudo começou. Era aniversário de 12 anos do filho mais velho dos patrões, um menino loiro de olhos claros que desde pequeno já mostrava ter o coração ruim. A casa estava toda enfeitada com papel colorido que a própria criadagem tinha feito durante as noites, depois de um dia inteiro de trabalho pesado. O terreiro tinha sido varrido até virar espelho. As panelas na cozinha fervilhavam com cheiro de canela, cravo e aquele tempero forte que só minha mãe sabia fazer. Eu andava de lá para cá ajudando no que precisava, carregando prato, limpando mesa, sendo invisível no meio de toda aquela movimentação. Chegaram os convidados com seus carros grandes e barulhentos, gente bem vestida que falava alto e ria das próprias graças, tratando a gente como se fôssemos parte da mobília. E foi no meio dessa festa toda que chegou o presente que mudaria minha vida para sempre. Era uma cabrita novinha, toda branca, com uns olhinhos assustados e um lacinho vermelho amarrado no pescoço. O bicho chegou berrando, como se soubesse que nada de bom ia acontecer. Entregaram ela no meio da sala, e o menino ficou todo contente, pulando e gritando de alegria. Mas a coisa não parou por aí. Uma das senhoras presentes, que devia ser comadre da patroa, ou uma dessas que se acham importantes só porque vestem roupa cara, olhou bem para mim e soltou essa. Olha só, ganhou 2 de uma vez só, a cabritinha e a neguinha da cozinha. Agora o presente tá completo mesmo. Todo mundo riu. Todo mundo. O menino riu também, com aquele riso que não tinha alegria nenhuma, só maldade pura. A patroa, sentada na sua cadeira de balanço com o leque na mão, deu uma risadinha e disse que eu era um mimo a mais para o filho dela aprender a ser homem de verdade. E minha mãe, coitada, que estava ali perto segurando uma bandeja de doce de mamão, não disse uma palavra sequer. Só apertou a bandeja com mais força, como se quisesse quebrar a louça nas mãos. Daquele dia em diante, minha vida virou um inferno que nem Satanás conseguiria imaginar. Não me chamavam mais pelo meu nome de batismo. Era a do menino, a do quintal, a cabritinha dele. Ele me puxava pela mão, pelo braço, pela roupa, me levava para onde queria. Onde ele ia, eu tinha que ir junto. E se eu não fosse por bem, ele mandava me buscar à força. Dizia que eu fazia parte do presente dele, e que presente bom tem que obedecer sempre, sem reclamar de nada. O menino era daqueles que tinham prazer em ver sofrimento. Não era só comigo e com a cabra, era com qualquer coisa que tivesse vida. Passarinho preso na gaiola,
Pequena demais, gato com o rabo amarrado numa corda, formigueiro que ele revirava com um pau só para ver as formigas correndo desesperadas. Ele fazia tudo isso com um sorriso que gelava o sangue, uma alegria seca que não tinha nada de criança normal. E quanto mais a gente sofria, mais ele se divertia. No começo, a cabra e eu dividíamos o mesmo espaço no curral dos fundos. Era lá que ele mais gostava de ficar, dizia que aquele era o reino dele, e que ali ele mandava em tudo e em todos. Me obrigava a entrar de quatro, andar na lama, repetir palavras sem sentido. Mandava eu fingir que era bicho igual a cabra. Me obrigava a aprender a obedecer do mesmo jeito que ela. Às vezes, jogava resto de comida no chão e gritava: "Pega, cabritinha!" E ficava ali parado esperando eu me humilhar. E se eu não obedecia na hora, ele tinha outros jeitos de me fazer entender quem mandava ali. Ele ria, mas não era riso de alegria. Era riso de quem tem poder e sabe usar. Era como se ele tivesse nascido já sabendo como machucar os outros. E o pior de tudo era que todo mundo achava aquilo normal. A mãe dele dizia que o filho era esperto demais. O pai dele falava que o menino tinha sangue de líder. A criadagem toda sussurrava: "É melhor não contrariar o patrãozinho." E minha mãe? Minha mãe virou uma sombra andante. Se encolheu de um jeito que nem parecia mais gente. Andava sempre de cabeça baixa, sumia dos lugares quando ele aparecia, falava só o que era necessário para o serviço. Às vezes eu achava que ela estava viva só por fora, porque por dentro já tinha morrido faz tempo. A cabra berrava muito. Um berro fino e sofrido que ecoava dentro do meu peito como se fosse meu próprio grito. Eu me sentia igual a ela. Talvez por isso ele gostasse tanto de nós duas juntas. Nenhuma das duas tinha para onde correr, nem força para reagir. E quanto mais a gente se calava, mais ele inventava maldade nova. Era ali, entre o cheiro de esterco seco e capim mofado, que ele inventava as brincadeiras mais cruéis. Dizia que aquele era nosso castelo, que eu era a princesa dele, que a cabra era o dragão e ele o herói da história. Mas que história era essa onde a princesa apanhava e o herói era o demônio? Uma vez, ele amarrou uma fita vermelha no meu pulso e disse que era para eu nunca esquecer de quem eu pertencia. Outra vez, amarrou uma fita igual no pescoço da cabra. E todo dia ele repetia como um mantra maldito: "As duas são minhas, a casa toda sabe disso." A casa grande fingia que não via nada. A patroa continuava dizendo que era só uma fase, que ele ia crescer e virar homem de família respeitável. O capataz dava risada quando via a gente sendo arrastada pelo menino. A comadre da patroa elogiava a esperteza dele. E eu, coitada de mim, aprendi que cada vez que tentava dizer não, ouvia que não se cuspe no prato que se come. Eu era o prato, a cabra era a sobremesa e ele se servia quando queria. Naquele cercado debaixo do sol escaldante, com a lama grudando debaixo da unha e o cheiro de bicho fermentando na pele, eu aprendi a respirar bem baixinho, a andar sem fazer barulho, a me tornar invisível, porque descobri que quanto menos a gente aparece, menos eles lembram que a gente existe. Mas ele sempre lembrava, sempre. Era como se tivesse um radar para encontrar quem estava sofrendo. E foi ali mesmo, naquele cercado onde a cabra dormia encolhida de medo, que ele começou a passar ainda mais tempo comigo. A patroa, aquela mulher, tinha um talento especial para fingir que não via o que acontecia bem debaixo do nariz dela. Ela conseguia olhar direto para o sofrimento e ainda sorrir, como se tivesse visto coisa boa. Era daquelas pessoas que fala baixinho, mas morde com gosto, que anda leve, mas pisa pesado em quem está por baixo. Ela andava pela casa com o leque na mão feito rainha e tratava a criadagem com uma doçura que dava nojo. Chamava a gente de meus filhos, mas só quando tinha visita para impressionar. Ela via tudo que o filho fazia e fazia questão de aprovar tudo também. Foi ela mesma quem um dia encostou na porta da cozinha, vendo o menino puxar a cabra com uma mão e me arrastar com a outra, e soltou essa pérola. É melhor ele aprender com a cabritinha e a neguinha da cozinha do que com moça da rua, né? Pelo menos aqui é tudo da família. Ela riu sozinha dessa gracinha maldita. Ninguém respondeu, nem minha mãe, nem eu, nem os outros trabalhadores. Só o chão da casa rangeu debaixo do peso daquela frase terrível.
E foi naquele momento que eu entendi que ser de casa significava ter que aceitar tudo, até as piores maldades, sempre com um sorriso no rosto. A casa grande tinha uma escada larga e imponente que levava para os quartos de cima. No começo, eu nem podia pisar lá. Depois, virei presença obrigatória naqueles andares. Ele dizia que eu precisava aprender etiqueta de gente fina. Etiqueta, segundo ele, era saber servir sem derramar, saber sorrir com a boca fechada e nunca, nunca reclamar de nada, nem quando o corpo gritava pedindo socorro. Começou mandando me chamar depois do almoço, sempre com a desculpa de que ia me ensinar boas maneiras. Era a empregada mais velha da casa que vinha me buscar, com a cara amargurada dizendo: "A patroa mandou subir, é hora da sua lição." A lição nunca tinha livro, nem caderno, nem conversa educada. Era só o menino sentado na beirada da cama, me obrigando a caminhar com bandeja na cabeça, a sentar direito, a cruzar as pernas igual às damas da capital. Às vezes, ele me obrigava a olhar nos olhos dele e repetir: "Sim, senhor, como desejar." Pois não. Dizia que isso fazia parte do aprendizado de uma moça bem educada. Eu repetia tudo porque sabia que se errasse, a aula demorava mais, e se demorava mais, era ainda pior para mim. A primeira vez que ele me chamou de princesa de barro, eu nem entendi direito. Fiquei sem saber se era xingamento ou carinho. Ele ria daquele jeito dele e dizia que eu era mais fácil de moldar que a cabra ainda tentava resistir às vezes, mas eu não. Eu aceitava tudo, e isso divertia ele ainda mais. A cabra, coitadinha, foi ficando cada dia mais triste, mais magra. O olhar dela já não levantava mais, o pelo foi caindo em tufos e eu via aquilo como se fosse um espelho do meu próprio sofrimento. A gente parecia mesmo irmãs de desgraça, as duas do mesmo dono, cruel, as duas com a alma saindo pelas beiradas. Só que eu ainda andava em duas pernas, ela já mal conseguia ficar de pé. O menino começou a castigar a cabra toda vez que eu tentava me esconder, quando eu fingia que estava ocupada na cozinha ou tentava sumir no pomar. Ele chutava o cercado, gritava feito doido, batia na parede de madeira e berrava que a culpa era toda minha. A cabra berrava junto e eu aprendi que não adiantava tentar fugir, porque quem pagava era ela. Uma manhã, amanheceu com a orelha toda machucada. Outra vez apareceu mancando da pata traseira. Eu fui contar para minha mãe. Falei baixinho, com todo o cuidado, do jeito que a gente fala quando quer ajuda sem pedir socorro direto. E ela só me respondeu com aquela voz seca: "Não cutuca o que tá quieto, menina. É melhor você ficar na sua. O patrãozinho não gosta de ser contrariado." Patrãozinho. Era assim que ela chamava o filho da patroa. Patrãozinho. Com medo na voz e vergonha no olhar. Eu entendi naquele dia que ela sabia de tudo. Sabia perfeitamente bem o que estava acontecendo comigo. E fazia igual a patroa. Fingia que era coisa de criança, brincadeira boba, fase que passa. Só que não passava nunca. Era todo santo dia, era toda hora. E cada vez ficava pior. A empregada mais velha da casa, aquela que me chamava para as tais lições, uma vez me segurou pelo braço com força e sussurrou no meu ouvido: "Quando ele enjoar de você, vai procurar outra. Fica esperta, menina. Não se apega nem à cabra, nem à casa." Ela também sabia. Todo mundo sabia. Todo mundo via. E todo mundo fingia que não era nada demais. Foi quando a patroa começou a me observar com outros olhos. Não era mais olhar de quem via uma criança trabalhadora. Era olhar de quem avalia mercadoria. Media meu jeito de andar, meu cabelo, até minha altura comparada com a do filho dela. Um dia me obrigou a vestir um vestido velho dela, de quando era moça. Disse que era só para ver como ficava. O menino aplaudiu e ela sorriu satisfeita. Eu nunca tinha me sentido tão exposta, mesmo estando toda coberta de pano. Era como se tivessem me despido a alma na frente de todo mundo. E aí eu soube. Não era mais só brinquedo do menino. Agora eu era projeto da família toda. Se você está conseguindo acompanhar essa história até aqui, deixe um comentário contando o que você está sentindo. Sua palavra pode ajudar outras pessoas que passaram por situações parecidas. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, porque histórias como essa precisam ser contadas e ouvidas. Juntos, a gente pode fazer a diferença na vida de muita gente. No sorriso, que eles gostam de ver moça bem apresentada. Eles.
Desde quando eu era parte do cardápio para entreter visita? A cabra já não berrava mais nessa época, só respirava pesado, ofegante, como quem está morrendo aos poucos. Dormia encostada na cerca do curral, às vezes sem nem abrir o olho para a comida que eu levava escondido. Eu deitava do lado dela quando conseguia escapar por uns minutinhos, fazia carinho entre as orelhas e sussurrava para ela não morrer, porque se ela morresse, eu ia ficar completamente sozinha naquele lugar maldito. E ali, naquela fazenda perdida, solidão era sentença de morte. No dia seguinte, ele me arrastou de novo para o quarto, dizendo que tinha lição nova para me ensinar. E a patroa, sentada na cadeira da varanda tomando seu chá da tarde, nem sequer virou o rosto. Só disse com aquela voz doce que me dava arrepio: "Aprende bem, menina. Tudo isso um dia vai te servir para alguma coisa na vida." Minha mãe era daquelas mulheres que falava mais com as costas viradas do que com a boca aberta. As palavras nela saíam duras, secas, como prego batido em tábua podre. Mas o silêncio dela, meu Deus do céu, esse ela sabia usar para machucar. Doía mais que qualquer grito, porque grito ainda é coragem de mostrar o que sente. Agora silêncio. Silêncio é covardia disfarçada de proteção. Ela vivia grudada na cozinha quente, a pele dos braços sempre encardida de fumaça do fogão a lenha, os dedos rachados do sabão em barra, que usava para lavar louça, o cabelo preso num coque apertado que nunca deixava um fio sequer fora do lugar. Acordava antes do galo cantar e dormia depois do último barulho da casa grande. E mesmo assim, conseguia passar o dia inteiro sem me olhar direito nos olhos. Eu voltava toda descomposta das lições do menino, com um cheiro de coisa que não devia ter nome. O vestido amarrotado, o cabelo despenteado, o olhar querendo se esconder atrás de qualquer parede. E ela me via, claro que via. Toda mãe sabe quando a filha está sofrendo, mesmo que finja que não percebe nada. Mas ela só continuava ali, cortando cebola, amassando alho com o punho fechado, como se o mundo não tivesse mudado nada. Uma vez cheguei na cozinha com a boca tremendo de tanto chorar calado, e ela só me mandou lavar o rosto com água fria para acordar direito. Acordar de quê? Como se eu tivesse dormindo durante todo aquele pesadelo. Como se tudo não passasse de sonho ruim que ia acabar quando eu abrisse os olhos. Lembro de um dia específico, um dia que eu desci aquela escada quase rastejando. O menino tinha inventado uma brincadeira nova, mais cruel que as outras, e eu saí do quarto dele com as mãos sujas de terra e os olhos revirados para o teto, como se tivessem pedindo socorro direto para Nosso Senhor. Entrei na cozinha, esperando que ela dissesse alguma coisa, qualquer palavra de conforto ou de revolta. Mas ela só perguntou, sem nem levantar a cabeça: "Já terminou de limpar os talheres da sala de jantar?" Fiquei ali parada, sem nem conseguir respirar direito. Só balancei a cabeça que sim. E ela completou: "Então vai andando, não encosta em mim com esse jeito." Com esse jeito? Como se eu fosse bicho sujo carregando doença na pele. Como se eu tivesse escolhido passar por aquilo tudo. Mas não era só ela que sabia e fingia que não via nada. As outras mulheres da casa também sabiam de tudo. Sabiam demais, na verdade. Provavelmente sabiam desde antes de mim. Porque naquele lugar maldito, a coisa ruim não era segredo guardado. Era costume aceito. Era igual móvel velho que ninguém limpa mais, mas todo mundo sabe que tá ali no canto juntando poeira. Tinha a Francisca, que costurava as roupas da patroa. Vivia ali com o pé no pedal da máquina antiga, puxando linha de um lado para o outro. Um dia me viu saindo do quarto do menino, parou de costurar, me olhou de cima a baixo e falou sem rodeio: "Se você fizer muito barulho reclamando, eles mandam. Embora você e sua mãe. E se eles mandarem embora, não falta quem queira ocupar o lugar de vocês." Fiquei com aquilo engasgado na garganta por semanas inteiras, como se eu fosse uma vaga de emprego anunciada no portão da fazenda, como se meu corpo tivesse placa de "precisa-se" pregada na testa. Outra que sabia de tudo era a Marlene, que limpava os quartos da casa grande. Tinha os olhos murchos de tanto ver maldade, a boca fina e a paciência de quem já presenciou coisa demais nessa vida. Um dia ela me puxou pelo braço na beirada do galpão e sussurrou bem baixinho no meu ouvido: "Menina, aprende uma coisa que pode te salvar. Nesta casa, quem reclama perde o lugar.
E quem perde o lugar, desaparece. E quem desaparece, ninguém nunca mais pergunta por onde andou. Dali em diante, aprendi a engolir o que não tinha gosto, a calar até os pensamentos que vinham na cabeça. E quanto mais eu me calava, mais a casa inteira sorria satisfeita. Minha mãe nunca mais me tocou, nem para fazer um carinho, nem para puxar pelo braço quando eu estava fazendo algo errado. Se eu passava perto demais dela, ela desviava o corpo. Se eu chorava baixinho no canto, ela fingia que era por causa da cebola que estava cortando. Se eu tremia de frio na rede durante a noite, ela dizia que era o tempo mudando e mandava pegar mais cobertor. Uma vez, numa dessas noites compridas e sofridas, eu falei bem baixinho, só para testar se ela ainda me ouvia. Mãe, a senhora ainda me ama? Ela demorou uma eternidade para responder. Depois disse só isso. Amor não bota comida na mesa, nem teto na cabeça. Foi ali que eu descobri que a fome pode fazer a gente virar pedra por dentro, porque eu era filha dela, tinha saído do ventre dela. Mas naquelas noites, ela me tratava como se eu fosse uma mal-assombração, que precisava ser ignorada para não virar maldição pior. Ela sempre dizia que pelo menos a gente tinha onde dormir, o que comer e um teto que não desabava na cabeça. Mas esse mesmo teto que não desabava era o que me esmagava todos os dias. Era o peso de tudo que ela fingia não enxergar, caindo em cima de mim sem aviso e sem piedade. Teve uma vez que deixei cair uma travessa de bolo no chão da sala. A mão do menino tinha escorregado no meu ombro de propósito e eu perdi o equilíbrio. A patroa berrou. A bandeja de porcelana virou caco no chão de madeira. Fiquei ali plantada, branca de susto, esperando a surra que certamente ia vir. Mas quem chegou, primeiro foi a bronca da minha própria mãe. Ela me puxou pela orelha na frente de todo mundo e gritou para todos ouvirem. Desastrada, vai me fazer perder esse emprego? Como se a vergonha fosse minha, como se aquela travessa de bolo valesse mais que minha dignidade. Depois disso, a cozinha ficou ainda mais silenciosa entre nós duas. Ela falava com as panelas, conversava com os legumes, resmungava com o fogão, mas comigo só o necessário para o serviço. E cada palavra que saía da boca dela vinha com espinho. Fui virando sombra dentro da própria casa, só ocupando espaço e respirando ar. Dormia calada, com o corpo enrolado em lençol que cheirava a fumaça velha e mofo. De vez em quando, ouvia minha mãe chorando baixinho no escuro, mas nunca soube se era por mim ou por ela mesma. Só sei que nenhum daqueles choros mudava coisa alguma. O sol nascia igual todo dia, o menino continuava com suas crueldades e as ordens seguiam chovendo como pedra. E toda aquela gente, toda ela, continuava fingindo que nada de errado acontecia naquela casa, porque o que acontecia comigo era considerado parte natural daquele lugar maldito. E chão ninguém questiona, só pisa em cima mesmo. Alguém existir sem exigir nada já era um presente dos céus. Comecei a ir para o curral nas horas mais mortas do dia, quando o sol cansava e a patroa se trancava no quarto para descansar da maldade diária. Pegava um punhado da minha própria comida, escondia num pedaço de pano e levava para ela em segredo. Dividia o arroz morno, o restinho de feijão aguado, a casca de pão que ninguém mais queria comer. Ela vinha mancando devagar, com aquele andar de quem já entendeu que o corpo só serve mesmo para apanhar da vida. Encostava a cabeça ossuda no meu joelho e suspirava fundo, como se tivesse encontrado um cantinho de paz naquele inferno. Eu não falava palavra alguma com ela. Às vezes, cantarolava bem baixinho, só para fingir que ainda existia voz dentro de mim, que ainda sobrava alguma coisa humana por ali. A cabra era só costela aparecendo, olho fundo e pelo ralo caindo aos tufos. O lombo dela tinha marcas que nunca saravam direito. O bafo era quente como o suspiro de quem tá morrendo aos poucos. Mas o que me prendia nela mesmo era o jeito de olhar. Não era pena, nem amizade comum. Era um tipo de reconhecimento mudo, como se ela dissesse sem palavras: eu sei pelo que você passa. E só isso já bastava para eu querer me deitar ao lado dela e esquecer o resto do mundo cruel. Comecei a dormir ali no curral às escondidas, com um pano velho enrolado no corpo e a cabeça encostada na barriga morna dela. Tinha cheiro de capim seco, terra molhada e bicho doente.
Mas mesmo assim era melhor que qualquer outro canto daquela propriedade. Era melhor que o galpão onde minha mãe me ignorava como se eu fosse fantasma. Melhor que o quarto onde o menino inventava lições que nenhuma criança deveria aprender. No curral, pelo menos, a dor não vinha disfarçada de brincadeira. Era só o cheiro ruim, o frio da madrugada, o rangido da madeira velha, mas tudo previsível, nada com risada maldosa no fundo. Eu me escondia ali como quem cava buraco para enterrar o que ainda está respirando, mas ele descobriu meu esconderijo. Não sei como foi que ele soube. Talvez tenha me seguido numa dessas noites, ou talvez alguém tenha entregado meu segredo. Naquela casa maldita, o silêncio era cheio de olho espião e ouvido curioso. O fato é que numa tarde ele apareceu parado bem na porta do curral, com os braços cruzados e cara de quem tinha achado o brinquedo perdido. Disse meu nome devagar, daquele jeito que só ele sabia falar, e apontou o dedo para mim. Então é aqui que você gosta de se esconder? Eu não respondi coisa nenhuma. A cabra levantou o focinho desconfiada, como se sentisse que coisa ruim ia acontecer. Ele entrou no curral, andou em volta da gente como predador cercando a presa, me olhou de cima a baixo com desprezo, depois deu um tapa nas costas da cabra e riu daquele jeito gelado. Agora entendi tudo. Você tá virando bicho também. Quer ser igual a ela? E completou com maldade. Pois então vai ser mesmo. A partir daquele dia amaldiçoado, tudo mudou para muito pior. Toda a noite, ele mandava me buscar. Mas não era mais para o quarto da casa grande. Era para o curral mesmo. Me trancava lá dentro junto com a cabra, como se fôssemos dois bichos da mesma espécie. Às vezes, ficava do lado de fora, só escutando nosso desespero. Outras vezes, entrava com corda na mão, com vara de marmelo, sempre com aquele riso que arrepiava a alma. Dizia que eu tinha que aprender a obedecer igual bicho de verdade, que eu escolhera viver como animal. Então, ia ser tratada como tal. A cabra sofria junto comigo, se encolhia num canto, tremia por noites seguidas, sem parar. Teve um dia que ela tentou pular a cerca para escapar, mas caiu de lado e machucou a pata ainda mais. Eu chorei agarrada nela, chorei baixinho para ele não perceber, mas ele percebeu mesmo assim e disse que se eu chorava por bicho era porque já tinha virado um também. Ali naquele curral imundo, eu perdi o nome que me deram no batismo, perdi a língua de gente, perdi até a lembrança de quem eu era antes de tudo começar. Comecei a me ver como parte daquilo tudo, cerca podre, feno mofado, cheiro de esterco grudado na pele. Um dia, ele jogou uma fita suja no meu colo e mandou amarrar no braço, a mesma fita vermelha que ele usava para marcar a cabra como propriedade dele. Disse que era para eu nunca esquecer de quem a gente pertencia, como se fôssemos gado marcado a ferro quente. No começo, eu ainda tentava resistir um pouquinho, mas depois só ficava quieta mesmo. Me deitava ao lado da cabra, abraçada nela como criança se agarra em boneca de pano. Ela gemia baixinho. Eu gemia também. As duas ali, esperando o tempo passar, esperando o sono chegar, esperando qualquer coisa que tirasse a gente dali, mesmo que fosse a morte. Uma noite, ele ficou horas inteiras do lado de fora jogando pedra contra a cerca, só para nos assustar. Gritava meu nome como quem chama animal no pasto para vir comer. E, quando eu não respondia do jeito que ele queria, ele ria satisfeito. Disse que se eu não queria mais ser gente, então ele ia me ensinar direito como o bicho se comporta. E jogou água suja de balde por cima da gente. Eu tremi tanto naquela noite que minha pele parecia casca de árvore rachando no sol. A cabra encostou o focinho gelado no meu pescoço machucado. Foi o único calor que me restou no mundo inteiro. Passei a contar as noites pelo cheiro da madeira molhada de chuva. Sabia quando ia fazer tempestade pelo jeito que o feno inchava de umidade. Aprendi a reconhecer o barulho da bota dele na terra seca antes mesmo dele chegar perto. E cada vez que eu ouvia aquele som maldito, meu corpo já adormecia de propósito, como se desligar a mente fosse um jeito de sobreviver ao que vinha pela frente. Minha alma virou gado marcado mesmo. Eu era presença sem ser pessoa. Era corpo sem ter nome próprio. A função que me deram virou minha identidade inteira. E a única prova de que
Eu ainda respirava como ser humano, era o calor da cabra me esquentando as costelas geladas de medo. Teve um dia que ela não conseguiu mais levantar da palha suja. Fiquei ali deitada esperando, chamando baixinho pelo nome que eu tinha dado para ela em segredo. Encostei o ouvido no peito ossudo dela, ainda sentia o coraçãozinho batendo fraco. Ainda estava viva, mas fraca demais, cansada demais de tanto sofrimento. Foi nesse dia terrível que entendi que ela estava partindo deste mundo, que logo, muito logo, eu ia ficar completamente sozinha naquele curral maldito, e sozinha ali, sem nem a companhia de outro ser que sofria igual a mim, não ia dar para continuar vivendo. Se você chegou até aqui nesta história dolorosa, deixe um comentário contando como você está se sentindo. Sua palavra importa muito para quem passou por situações parecidas. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva agora mesmo. Histórias como essa precisam ser ouvidas para que nunca mais se repitam. Juntos podemos fazer a diferença. Segurar a alma de alguém pelo couro, mas não consegui segurar nada. Cobri ela com um saco de feno velho que achei no canto, amarrei com um pedaço de pano rasgado que tirei da minha própria roupa e sentei ali do lado, sem chamar ninguém, sem chorar uma lágrima sequer. Era como se meu corpo tivesse desaprendido até isso, como se as lágrimas tivessem secado para sempre. Eu só ficava olhando e pensando que aquilo ali tinha sido o único pedaço de mundo onde eu não era alvo de maldade. A cabra era o que restava de mim mesma naquele lugar terrível. Quando ela morreu, foi como se tivessem arrancado meu próprio nome junto com ela. O menino apareceu logo depois da morte dela. Veio com aquele jeito de quem já sabia de tudo. Riu quando viu o corpo coberto, disse que bicho fraco morre mesmo e deu um chute de leve no que sobrava da minha companheira, como se testasse se o brinquedo ainda funcionava. Eu continuei sentada sem dizer palavra alguma, olhando para o nada. Pela primeira vez na vida, ele pareceu incomodado com meu silêncio completo. Acostumado com minha obediência forçada, talvez tenha estranhado eu não reagir de jeito nenhum ao desrespeito, mas não disse mais nada. Virou as costas e saiu andando, assobiando como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, a lua ficou escondida atrás das nuvens escuras. O curral virou só sombra e cheiro de morte. E eu entendi que dali em diante, o que tinha sobrado era apenas a casca vazia do que eu fui um dia. Comecei a fazer coisa errada de propósito, não por coragem ou revolta, mas porque não restava mais nada dentro de mim para obedecer direito. Comecei pequeno, testando os limites. Derrubei um prato no chão da sala de jantar, um prato de porcelana azul que a patroa guardava só para visita importante. Disse que tinha escorregado da minha mão, mas foi mentira descarada. Eu quis mesmo que ele quebrasse, quis ouvir o barulho do estalo, quis ver a cara dela vendo a desobediência acontecer, bem na frente dos olhos dela. Ela não gritou dessa vez, só apertou o leque na mão com força e disse: "Essa menina tá com a cabeça fraca, não tá prestando atenção no que faz." No dia seguinte, escondi um talher de prata dentro da lata de farinha de mandioca. Depois, joguei uma toalha bordada direto no fogo do fogão a lenha. Fingi que foi sem querer também, mas fiz questão de ficar ali parada, olhando o tecido fino virar cinza e fumaça. Era o mais perto que eu conseguia chegar de queimar. Tudo aquilo. Comecei a fingir dor de cabeça, fingir desmaio, fingir cólica terrível, tudo para não ter que subir para o quarto dele. Teve uma vez que me joguei na escada de propósito, rolei alguns degraus, bati o joelho na madeira dura. A patroa me olhou lá de cima dos degraus e só disse: "Menina mole, puro drama para chamar atenção." O menino achava graça da minha rebeldia boba. Disse que eu estava aprendendo o truque de mulher da vida, que logo ia ficar igual às que viviam na cidade, fazendo escândalo. Então ele começou a inventar castigos novos, mais humilhantes que os anteriores. Agora não era mais só me puxar pelo braço ou me trancar no curral. Agora era desfile no pátio da fazenda com bicho morto amarrado no pescoço. Mandava eu andar com galinha degolada na cabeça, com vara de marmelo entre os dentes, como se fosse adestramento de cachorro bravo. Dizia que era para educar, que bicho arisco só aprende mesmo na humilhação completa. Me obrigava a me ajoelhar na frente de todos os empregados, repetir palavras sem sentido nenhum, fazer gestos que não significavam nada além de rebaixamento. Dizia que eu estava ficando engraçada, que minha resistência era divertimento novo para ele.
E todo mundo ria quando ele mandava. Todo mundo mesmo. Porque naquela casa maldita rir era a única forma de escapar da mira dele. Quem não risse do sofrimento dos outros virava o próximo alvo da crueldade. Minha mãe continuava do mesmo jeito de sempre. Dura, seca, com o corpo feito pedra de sal, que não amolece nem com chuva. Eu voltava do quintal toda arranhada, fedendo a bicho morto e humilhação, e ela só dizia sem nem levantar os olhos: vai se lavar, que o jantar tá atrasando. Nunca perguntou o que tinha acontecido de errado. Nunca quis saber por que eu olhava para o chão o tempo todo, porque não falava mais direito, só repetia como papagaio velho: é melhor do que passar fome debaixo da ponte, é melhor do que não ter onde dormir. Como se aquilo fosse mesmo uma opção, como se existisse escolha real para gente como a gente. Mas teve uma pessoa que tentou me ajudar, uma só. A Zefa era velha, daquelas que já tinha visto o chão da escravidão, mesmo que chamada por outro nome. Trabalhava na costura desde que os patrões ainda andavam a cavalo em vez de carro. Sabia de tudo o que acontecia naquela casa, sabia demais para o próprio bem. Um dia, ela me viu voltando do cercado depois de uma noite especialmente longa e cruel. Eu estava com palha seca no cabelo, sangue seco no braço e o olhar de quem já não enxergava mais nada à frente. Ela me puxou para o canto escuro, encostou na porta da despensa e sussurrou bem baixinho: se tua mãe não abrir o olho logo, ele vai acabar com você igual acabou com a cabra. Eu gelei quando ouvi aquilo. Era a frase que ninguém nunca tinha dito, mas que todo mundo pensava em silêncio. Era a verdade que faltava desde o começo de tudo. Ela me olhou com pena, mas também com raiva. Raiva da minha mãe que fingia não ver, raiva da patroa que incentivava, raiva de si mesma por não poder fazer mais que sussurrar advertência. No dia seguinte, a Zefa sumiu da fazenda. Disseram que foi mandada embora por falta de respeito com os patrões. A patroa não deixou nem ela juntar as roupas direito, nem se despedir de ninguém. Saiu com a trouxa pequena debaixo do braço, escoltada pelo capataz até o portão da estrada. Me olhou de longe, mas nem tentou acenar ou se despedir. Só ajeitou o lenço na cabeça e seguiu estrada abaixo, sumindo na poeira. E foi aí que eu soube com certeza. Ali, quem abria a boca para defender os fracos virava poeira no vento. E quem virava poeira não deixava nem marca no chão para lembrar que existiu. Meu nome foi morrendo devagar depois disso, feito vela que vai derretendo até apagar na própria cera. Ninguém acendeu de novo, ninguém tentou me devolver a identidade. Primeiro, sumiu da boca do menino. Ele passou a me chamar por um apelido que misturava bicho, cor da pele e sujeira. Um nome que feria igual tapa na cara. Falava sempre com riso, como quem acha que inventou a piada mais engraçada do mundo. Só que cada vez que ele dizia aquilo, era como se arrancasse uma lasca da minha alma aos pedaços. Depois, as outras crianças da fazenda começaram a repetir o apelido maldito. Correndo pelo terreiro, elas gritavam: corre, corre, lá vem a cabritinha do patrãozinho. Ou, ei, bicho manso, vem brincar com a gente. E riam como se fosse a coisa mais engraçada do mundo, como se não doesse em nada. Eu parava onde estava, ficava imóvel igual estátua, olhava para o chão de terra batida e não respondia palavra alguma. Às vezes, um ou outro ainda tentava me chamar pelo nome de batismo, mas quando isso acontecia, o menino aparecia de algum lugar e dava um jeito de corrigir na hora. Esse nome aí não serve mais para ela, não. Ele dizia com autoridade. Agora ela tem nome novo, mais adequado para o que ela virou. Última vez que respondi ao meu nome de nascimento foi sem querer mesmo. Uma empregada nova, vinda da cidade grande, me chamou assim para perguntar onde ficavam os sabões de lavar roupa. Eu virei o rosto meio por reflexo, igual cachorro que ouve o dono chamar, e foi nessa virada boba que ele me viu reagindo. O menino veio por trás como cobra e me deu um empurrão com tanta força que caí no chão duro da cozinha, batendo o ombro na pedra da pia. Ninguém falou nada sobre aquilo, nem a moça nova que tinha me chamado, nem minha mãe que estava do outro lado da mesa cortando couve para o almoço. O silêncio pesou mais que qualquer grito. Depois disso, até meu próprio corpo desaprendeu de reagir quando alguém pronunciava aquele nome que me deram no batismo.
Era como se eu tivesse morrido de verdade e só o corpo tivesse ficado andando por aí. Minha mãe já não me chamava de filha, fazia tempo demais para eu lembrar. Agora era menina, ajudante, aquela lá. Dava ordens como se falasse com qualquer outra pessoa da casa, sem carinho nenhum, sem reconhecer que eu tinha saído das entranhas dela. Quando eu adoecia, ela mandava ferver folha de boldo. Quando eu chorava baixinho, dizia: lágrima não lava chão sujo. Teve um dia que a cozinheira perguntou para ela: essa menina aí é ajudante nova? Minha própria mãe respondeu: é do serviço, fica no galpão comigo. Não disse é minha filha, nem é criada de casa. Era só do serviço, como se eu fosse ferramenta, mãe, emprestada. E era verdade mesmo, porque naquela casa maldita a gente virava isso, peça do maquinário. Se parava de funcionar, era substituída. Se quebrava, ia direto para o lixo. Quando avisaram que os padrinhos da família iam vir visitar da capital, a casa virou redemoinho de limpeza e arrumação. A patroa queria tudo brilhando igual espelho, tudo cheirando a cera e flores frescas. Mandou encerar o chão de madeira com banha de porco, trocar os lençóis por aqueles bordados que só saíam da gaveta em dia de festa grande. E claro, ela escolheu quem ia servir à mesa dos convidados importantes. Escolheu eu. Me deram um vestido apertado demais, que tinha sido da filha da madrinha quando ela era mais nova. O pano coçava na pele, o fecho não subia direito nas costas. Me apertaram no peito até a respiração virar suspiro curto. Passaram pó na minha cara, amarraram meu cabelo com fita azul que parecia laço de presente. Disseram: sorri direito, homem da cidade gosta de menina. Bem apresentada e educada. A mesa estava montada com os copos de vidro importado, os talheres de prata reluzente, as travessas pesadas, cheias de comida cara. Eu tremia com medo de derrubar tudo e apanhar depois, mas o que pesava mesmo era o olhar pegajoso do padrinho. Ele não tirava os olhos de mim desde que entrei na sala principal. Na terceira vez que passei com a bandeja de bebida, ele largou um comentário alto, com riso no meio. Essa neguinha aí vai dar trabalho quando crescer. Bonita desse jeito é perigo certo para qualquer homem. A bandeja pesou o triplo na minha mão. O chão pareceu se abrir embaixo dos meus pés. Mas a parte pior não foi ele ter dito aquilo. Foi a patroa que riu junto. Riu com gosto, riu e respondeu: pois é, né? A gente já tá moldando ela direitinho. Tem que saber se comportar. Tem que aprender desde cedo. Minha mãe estava encostada na parede perto da porta, ouviu cada palavra daquilo e não disse coisa nenhuma. Nem um protesto, nem uma defesa, nem um olhar de reprovação. Quando voltei para a cozinha, tirei aquele vestido com raiva, rasguei a fita azul, passei a mão no rosto com força para apagar o pó. Tentei esquecer o gosto amargo daquela conversa, mas não saiu da minha boca por dias. Naquela noite, sentei atrás do galpão, perto da moita de mamona que crescia selvagem. Olhei para o céu cheio de estrelas e pensei no nome que me deram quando nasci. Só pensei mesmo, nem ousei pronunciar em voz alta, porque ali dizer qualquer coisa era chamar atenção desnecessária, e chamar atenção era sentença de sofrimento garantido. Aquele nome era só lembrança agora, guardada no fundo do peito como tesouro escondido. E lembrar demais do que a gente foi antes era arriscado demais. Na fazenda, a gente não era tratada como gente de verdade. Era tratada como papel descartável. E o meu papel naquele momento era sorrir e aceitar tudo calada. Depois que os padrinhos foram embora daquela primeira visita, achei que nunca mais ia ver aquele homem de olhar sujo. Pensei que o comentário nojento que ele fez, o riso aprovador da patroa, tudo aquilo ia ficar só na memória podre de mais uma noite ruim da minha vida. Mas eu me enganei completamente. Ele voltou, e voltou como quem volta para buscar algo que acha que deixou de propósito no lugar. A primeira vez que reapareceu foi num domingo de tarde, com o sol já se preparando para se esconder atrás dos morros. Vinha bem vestido, cheiro, de perfume forte, sapato limpo demais para quem tinha vindo por estrada de terra vermelha. A patroa correu para receber ele toda sorrisos e salamaleques. O menino, esse ficou de cara feia, só olhando de longe com a expressão de quem tinha mordido fruta azeda. Eu estava no terreiro da frente estendendo roupa molhada quando vi ele descendo do cavalo baio. O olhar dele veio direto para mim, sem rodeio nenhum,
como se o resto da fazenda toda fosse só paisagem sem importância. Na mão, ele trazia uma sacola pequena de tecido. Quando passou por mim, jogou em cima do lençol úmido e disse: "Trouxe um presente especial. Mulher gosta de mimo, não gosta?" Não respondi nada, nem olhei direito para ver o que era. Deixei o pacote ali mesmo, como se fosse cobra venenosa. Mais tarde, na cozinha quente, a patroa falava com aquele tom de falsa intimidade. "Ele gostou muito de você. Disse que você tem um ar diferente, mais desenvolvido que menina da sua idade." Desenvolvido? Mal. Sabia ela que dentro do meu corpo o tempo não caminhava normal. Ele parava, engasgava, dava volta como se minha existência fosse linha embaraçada que ninguém tinha paciência de desenrolar. O homem começou a aparecer com frequência assustadora. Primeiro uma vez por mês, depois toda semana, às vezes com desculpa de negócio com o patrão. Outras vezes, nem fingia ter motivo. Chegava, sentava na varanda da frente e mandava me chamar. "Manda a cabritinha trazer café bem quentinho para mim." O menino ouvia aquilo, engolia seco, fazia de conta que não era problema dele, mas não conseguia disfarçar o incômodo que sentia. Uma vez me puxou para o curral logo depois de uma visita daquelas. Lá, no meio do cheiro de esterco e madeira apodrecida, perguntou com os dentes cerrados de raiva: "Você tá querendo agradar ele, é?" Não respondi e apanhei na cara. Não foi pancada de deixar marca visível, mas foi com a precisão de quem queria deixar lembrete gravado. "Você tem dono, e esse dono sou eu." Passei a andar em silêncio ainda maior que antes. Cada palavra que saía da minha boca era usada como arma contra mim mesma. Se eu falava com o padrinho, o menino ficava possesso. Se eu ignorava, o padrinho insistia mais ainda. Um me puxava pelo braço com força, o outro pela cintura com malícia. E eu ali no meio dos dois, sendo disputada igual vara de bambu em tempestade, prestes a quebrar de tanto ser dobrada para os lados. Causa. Era noite fechada, a casa toda dormia pesado depois da janta farta. Eu estava no galpão tentando pegar no sono, mas ouvi vozes abafadas vindo da varanda. Era raiva disfarçada de educação, ódio vestido de conversa civilizada. "Tá passando do limite, afilhado", disse o homem da cidade com voz controlada. "Você que passou primeiro", respondeu o menino com desaforo. "Isso aqui é meu desde sempre. Você só aparece para se aproveitar do que eu já criei." "Me aproveitar?" O padrinho Mo soltou uma risada amarga. "Tô tentando mostrar para ela como se trata uma moça com valor, com respeito." "Ela não tem valor nenhum", cortou o menino. "Ela é silêncio puro, é só isso que ela é. Um silêncio doído que eu conhecia bem demais. Valor era aquilo que me tiraram desde sempre, aquilo que só existia na mão de quem tinha poder para usar. Discutiam sobre mim como se eu fosse animal marcado a ferro quente. Um dizia que sabia como cuidar direito, o outro que já tinha domado desde pequena. Mas nenhum dos dois perguntava se eu queria alguma coisa, porque querer era luxo de gente livre. E liberdade para mim era a coisa mais proibida que roubar da igreja. A patroa fingia que não ouvia nada daquilo, mas mandava eu me vestir com mais capricho nos dias que ele vinha visitar. Amarravam fita nova no meu cabelo. Mandavam sorrir com mais vontade. "Mostra os dentes, menina. Homem gosta de mulher que parece contente com a vida." E eu mostrava, porque sorrir era questão de sobrevivência, porque dente à mostra era escudo contra coisa pior. Mas por dentro, o nojo era tanto que dava vontade de arrancar a própria cara. Um dia ele me chamou para ajudar com os cavalos na cocheira. Disse que ia me ensinar a montar, que moça educada precisa saber lidar com animal de montaria. Eu fui por obrigação, tremendo por dentro. Na cocheira escura, ele tentou me colocar no lombo de um animal nervoso. Quando encostou a mão na minha perna para me ajudar a subir, eu me desviei instintivamente. Ele riu daquele jeito que me dava arrepio. "Tá arisca ainda, mas eu gosto assim mesmo. Desafio é que tem graça." O menino apareceu logo depois, como se tivesse estado vigiando de longe. Os dois se encararam em silêncio pesado. Não falaram palavra alguma, mas naquele silêncio tinha ameaça pura. Era como se medissem força para ver quem podia mais, quem tinha mais direito sobre mim. E eu ali no meio, mais uma vez, como sempre, sendo disputada igual osso entre dois cachorros famintos.
Foi naquela noite terrível que decidi tentar fugir de vez. Esperei o tempo das cigarras cantando, o momento em que a casa grande dormia pesado depois da janta regada a vinho. Peguei um pano velho, amarrei o que consegui de comida, um pedaço de pão duro, um punhado de farinha e saí descalça, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Atravessei o quintal pisando nas pontas dos pés, passei pela cerca de bambu sem fazer barulho, corri, agachada, até onde terminava o terreiro da casa. A intenção era cortar pelo mato fechado até chegar na estrada principal. Tinha ouvido dizer que o caminhão do leite passava por ali bem cedo, antes do sol nascer. Se eu tivesse sorte, talvez conseguisse uma carona para longe daquele inferno. Mas fui burra, muito burra mesmo, porque antes de fugir de vez, eu parei. Entrei no curral uma última vez, sentei no lugar onde a cabra costumava dormir antes de morrer. O cheiro dela ainda morava ali, misturado com o meu próprio cheiro de sofrimento. Era como se o mundo inteiro ainda estivesse esperando a gente voltar para aquele cantinho de barro e dor. Foi só o tempo de respirar fundo uma vez, só o tempo de me despedir em silêncio. E ele apareceu. O menino veio caminhando devagar, com passo leve como o bicho que aprendeu a caçar no escuro da noite. Ficou parado na porta do curral, me olhando com aquele sorriso que gelava o sangue. Depois disse: "Sabia que ia te encontrar aqui. Sempre volta para o seu lugar, né? Bicho domesticado não consegue viver longe do dono." Ele agarrou o meu braço com força de homem crescido. Eu tentei correr, mas ele puxou com violência, me arrastou de volta para a casa. E naquele caminho de volta para o sofrimento certo, entendi uma coisa que me marcou para sempre. Para alguns de nós, fugir não é sair correndo para longe. Fugir é conseguir parar de existir por dentro, mesmo continuando viva por fora. A fazenda tinha castigo para tudo, do puxão de orelha até surra de chicote, da comida diminuída até o silêncio que durava semanas. Mas aquele castigo foi diferente de todos os outros. Não teve ameaça barulhenta, não teve anúncio dramático. Foi castigo de gente refinada, quieto, limpo e sem testemunha para contar depois. Me levaram para um porão que eu nem sabia que existia, um buraco escondido debaixo da escada da sala de costura. Aquilo ali não pegava sol, não pegava reza e muito menos misericórdia de Deus. O cheiro veio primeiro, forte e grosso, uma mistura de rato morto, madeira úmida, barro fermentado e ferro enferrujado. Era um buraco debaixo da casa, com teto tão baixo que se eu ficasse de pé a cabeça, raspava nas vigas de madeira podre. A parede era gelada, encharcada de infiltração que nunca secava. No canto, tinha amontoado de arame farpado e enferrujado, como se alguém tivesse esquecido ali uma cerca que nunca foi terminada. Me empurraram para dentro daquele inferno, trancaram a porta, por fora com ferrolho pesado. Nenhuma palavra de explicação, nenhum prazo para saber quando ia acabar. A luz não entrava, nem o tempo, nem ar suficiente para respirar direito. Era como viver dentro de um caixão tampado com silêncio eterno. O corpo suava frio e quente ao mesmo tempo. O nariz queimava com o fedor insuportável. Os olhos ardiam mesmo no escuro completo. Não tinha chão de verdade, só barro molhado grudando no pé, subindo pelas canelas como lama de cemitério. Sentei, encolhida num canto onde a umidade era um pouco menor, e fiquei ali, ouvindo o mundo lá em cima. Cadeiras sendo arrastadas, panela chiando no fogo, voz de visita conversando sobre coisas banais. A casa vivia normal, como se eu nunca tivesse existido na vida deles. Ninguém me chamava, ninguém perguntava por mim, ninguém queria saber se eu ainda estava respirando. No começo, tentei contar as horas pelas batidas da casa grande, mas depois o tempo começou a embaralhar na minha cabeça. Não. Sabia mais se era dia ou noite, se era hoje ou se já tinha virado amanhã. A garganta secava como couro velho, os olhos pesavam como chumbo e o corpo ia se fundindo com o escuro úmido. As tripas roncaram tanto de fome que comecei a conversar com elas, como se fossem companhia. Depois nem isso adiantou mais. O corpo desistiu de avisar que estava morrendo aos poucos. O rato apareceu na segunda noite. Pelo menos acho que era segunda noite. Um barulho rápido, arranhando no canto onde eu não conseguia ver nada. Fingi que não tinha ouvido, mas o barulho voltou, perto demais da minha perna.
A respiração ficou presa no peito quando ele passou por cima do meu pé descalço. Fiquei imóvel como estátua, até o medo cansar de me visitar. A mente começou a inventar coisas que não existiam. Achei que ouvia minha mãe me chamando, que o menino estava rindo perto da porta, que a cabra estava viva do outro lado da parede de barro. Ouvi até o barulho do sino que ela usava no pescoço quando estava viva, mas era só minha cabeça pedindo para sair daquele inferno. Quando a porta finalmente se abriu, eu já não sabia mais se era real ou se era sonho de quem estava morrendo. Uma luz cortou minha vista como facada. Alguém me puxou pelo braço para fora, não lembro mais quem foi. Tigela de barro com sopa fria, a gordura boiando em cima como nojo líquido. O cheiro era pior que o do porão maldito. A patroa se agachou do meu lado com aquele sorriso que ela guardava para a visita de padre. Pôs a mão no meu joelho e disse com doçura de faca amolada: "Você só sai desta fazenda casada com o patrãozinho. Já era tempo mesmo, né? Ele merece uma moça bem comportada." Eu pisquei os olhos, só isso. Nem mexi o rosto, nem os lábios ressecados. A colher ficou parada na minha mão trêmula. Depois do porão, me devolveram para a vida como se eu fosse bicho de volta na cerca. Ninguém explicou nada. Ninguém apontou erro ou acerto. Eu entrei, sentei, tomei sopa fria, como se não tivesse passado dias apodrecendo num buraco úmido. A casa voltou a girar normal, mas eu não girei mais junto com ela. Não era raiva que eu sentia, era um tipo de cansaço que atravessa o osso, que come a carne de dentro para fora, devagar e sem pressa. O tipo de esgotamento que faz a gente olhar para a própria mão e não reconhecer, não saber se é nossa mesmo. Eu não sentia mais nada, nem dor, nem fome, nem sede. Era só um corpo que caminhava sem alma dentro. A voz não saía mais direito, a garganta só servia para engolir saliva amarga e tossir seco. Quando alguém falava comigo, eu respondia com o que conseguia. Um aceno mole, um meio sorriso que nunca chegava nos olhos, um movimento de ombro. Às vezes nem isso. A patroa dizia rindo: "Tá ficando muda agora. Acha que é mudinha de nascença?" O menino já não me procurava como antes. Acho que meu silêncio completo tirava a graça dele. Não reagir deixava ele sem jogo para jogar. Era como bater em pano molhado. Não dá barulho, não dói, não grita. Então ele passou a fingir que eu não existia, e eu fiz exatamente o mesmo com ele. A casa virou um teatro sem plateia. A patroa seguia com suas ordens diárias, o patrão com seus gritos de sempre, os criados com seus afazeres de todo dia. E eu era só sombra, passando pelos cantos sem fazer barulho, dormindo sem fechar o olho direito, sonhando com a cabra morta, com o cheiro dela, com o calor que ela me dava no curral frio. Comecei a rir sozinha do nada, no meio de varrer o chão, no tanque lavando roupa enquanto cortava cebola na cozinha. Era um riso curto, feio, que vinha da barriga e saía pela boca como soluço de doido. Assustava quem estava por perto. Uma vez a cozinheira perguntou com medo: "Tá rindo de quê, menina?" Eu não sabia responder. Talvez fosse o corpo tentando lembrar que ainda era gente. Talvez fosse só desespero com nome diferente. Foi assim que comecei a reparar em tudo com um tipo de atenção que só quem tá pensando em partir tem. O portão dos fundos estava com um trinco frouxo que balançava no vento. O alçapão atrás do galpão fazia um rangido diferente quando pisava em cima. A cerca do lado do chiqueiro tinha um buraco que só bicho pequeno passava. Mas e se eu me encolhesse bastante? Passei dias inteiros só observando os movimentos da casa. Olhava as mãos dos outros, os passos, o tempo que levavam para ir de um cômodo para outro. Comecei a contar batidas de porta, tempo que durava do café da manhã até a janta da noite. A cabeça trabalhava sozinha, sem eu mandar. Era um tipo de sobrevivência que nascia natural no silêncio. Foi numa tarde de calor pesado, daquelas que a poeira gruda na pele feito cola, que aconteceu minha segunda chance. A patroa mandou eu lavar as cobertas do patrão. E isso significava ir até o galpão dos fundos, onde ficavam os tonéis de água limpa. Lá no fundo, a porteira velha. A madeira estava inchada de chuva. O sol fazia tudo ranger, mas o trinco balançava solto. Fiquei olhando para ele uns longos segundos. O coração nem acelerou, só observava com calma. Como quem estuda bicho perigoso, como quem mede a altura de penhasco antes de pular. Peguei a bacia com os lençóis sujos, fui andando até o galpão sem pressa.
Entrei fazendo o mínimo de barulho possível. A porta fez um rangido baixo, mas ninguém gritou meu nome, ninguém veio ver o que era. Lá dentro, o calor era pior que lá fora. A madeira pingava suor de tão quente. O cheiro de sabão azedo enchia o ar parado. Me abaixei como se fosse pegar o sabão em barra, mas fui direto com a mão no trinco da porteira. Um empurrãozinho leve e ele cedeu. O barulho foi seco, abafado pela madeira velha. O portão rangeu devagar. Não gritou como eu esperava, só abriu uma fresta pequena. Ali tomei a decisão. Sem plano nenhum, sem bagagem, sem desculpa preparada. Só larguei o sabão no chão, deixei os panos de molho, atravessei a porteira com o corpo primeiro, depois com o que restava da alma. Nem olhei para trás uma vez sequer. Fui andando devagar no começo, como quem vai buscar lenha no mato, como quem obedece ordem recebida. O vestido balançando no vento quente, o suor escorrendo pelas costas, o sol cortando a vista. Andei até o pomar. Depois passou do pomar. Chegou no mato fechado. E aí corri. Corri descalça, sem rumo certo, sem saber para onde ia. O chão era duro, cortava a sola do pé, o vestido prendia nos galhos espinhosos, o cabelo grudava no rosto suado. Mas corri até a respiração vir como punhalada no peito, até as pernas falharem de cansaço. Caí numa ribanceira rasa, com o rosto na lama fresca e o corpo tremendo de susto e alívio. Fiquei ali deitada por muito tempo, ouvindo o sapo coachar, grilo cantar, bicho do mato se mexendo. Na folhagem, o cheiro da terra molhada era a coisa mais viva que eu tinha sentido em anos inteiros. Não chorei, não rezei, não pensei em nada. Só fiquei ali existindo de verdade. E naquele escuro da noite, com a boca suja de barro e o vestido rasgado na barriga, entendi uma coisa importante. Talvez fosse isso mesmo que significava viver. Continuar caminhando para frente, mesmo quando tudo dentro da gente já tinha parado de funcionar faz tempo. O resto da minha história, minha gente, querida, foi reconstrução lenta. Encontrei pessoas boas pelo caminho. Aprendi a plantar minha própria comida, construí minha casinha com as próprias mãos calejadas. Hoje, aos 78 anos, tenho paz. Não é felicidade completa, porque as marcas ficam para sempre, mas é paz. Se você chegou até o final desta história dolorosa, eu quero te agradecer de coração. Sua escuta me ajudou a colocar para fora uma dor que guardei por décadas. E se esta história tocou seu coração, se inscreva no nosso canal. Não é só por números, é porque assim você ajuda outras pessoas que passaram por situações parecidas a se sentirem menos sozinhas. Conte nos comentários. O que você aprendeu com minha história? Como ela tocou sua vida? Sua palavra pode ser o abraço que alguém precisa hoje. E lembre-se, todo mês sorteamos presentes especiais para quem mais interage conosco, mas o verdadeiro presente é saber que não estamos sozinhos neste mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês que me ouviu até aqui. Que minha dor sirva para fortalecer outros corações e que histórias como essa nunca mais se repitam em lugar nenhum deste mundo. Muito obrigada, de todo o meu coração sofrido, mas ainda batendo forte.